O placar elástico para não depender da altitude para inverter o placar fora de casa. Qual é o placar, Facicani, que você acha que é seguro? 3-0. 3-0. Menos do que isso é perigoso. Menos que isso é perigoso. Menos que 3 gols, 2-0, 2 gols diferentes, 3-1. O Flamengo que trate de fazer o papel dele. Fazer o papel dele é ganhar esse jogo com uma boa margem de gols. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa vem falando antes desse jogo importantíssimo entre Flamengo e Bolívar pelas oitavas de finais da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã. O Flamengo vai ali com uma grande expectativa, né? Com esse time que tá aí na tela, um time bem legal, assim. O Flamengo vai a campo com o que tem de melhor. É claro, poderia ter o Vinha, poderia também ter o Cebolinha na ponta esquerda ali, mas infelizmente os dois jogadores acabaram se contundindo e só devem voltar no ano que vem. Duas grandes baixas, na verdade, pelo lado do Flamengo. Outra baixa também, o lateral Wesley, que, segundo informações, aceitou a proposta da Atalanta, da Itália, né? E o Flamengo também já havia aceitado anteriormente. Então serão 18 milhões de euros mais 2 milhões em metas, né? Aquelas metas que facilmente serão cumpridas, o que pode chegar a 20 milhões de euros essa negociação entre Flamengo e Atalanta. O Fabrício Bruno também já estaria conversando ali com o Rennes da França, então pode ser que o Flamengo perca mais 2 jogadores ali da linha de defesa. Tem que ir ao mercado, tem que ver quem vai trazer, também tem que procurar um ponto esquerda, mas isso é conversa para outra hora, né? Agora vamos acompanhar tudo que a mídia paulista falou antes desse duelo, se elogiaram, se criticaram, o que o Facincani falou, o que o Sormani falou. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais hoje aqui no Flamengo Informa, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e, é claro, deixaremos na descrição o link do canal da Placar TV para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ótimo. Peraí, deixa eu escalar o Flamengo. Rossi, Varela, F. Bruno, Fabrício Bruno, Léo Pereira e A. Lucas. Ayrton, nome do nosso herói das manhãs. Só se fosse seu, né? Não, herói é bombeiro. Nosso, não. De La Cruz, E. Pulgar, Eric. Gerson, Que é parente do Arrascaeta Eric Pomar. e Luiz Araújo. E apenas o Pedro lá na frente. Ou seja, o Flamengo tá numa retranca desgraçada Eric pra jogar Pomar com o foi Bolívar. salvo pelo herói das manhãs. Quem? Eric Comas. Quem foi salvo? Foi salvo. Vamos lá. Esse é o time do Flamengo. O Sormani é o time titularzaço, que é tudo bem. não tem o Cebolinha, né? Que tá machucado, né? Não tem o Cebolinha que tá machucado. E tem um Vinha também. E o Luiz Araújo tem jogado. Tem jogado bem. Ele é quase que o titular. E o Ayrton Lucas, pra mim, é melhor que o Vinha. Então, pra mim, isso aí é o time, é o melhor que o Flamengo tem pra oferecer hoje. Eu concordo. Acho que o time é basicamente o titular, a exceção do Cebolinha, né? Faz falta, faz. O Luiz Araújo tem jogado bastante? Tem. Ele é um jogador do nível do Cebolinha? Se não for, também não é muito diferente, hein? Também não é muito diferente assim, viu? Do jeito que a gente tá falando do Cebolinha... Eu vou dizer uma coisa, o Luiz Araújo tem sido mais decisivo em algumas partidas. Exatamente. O problema todo é que o Luiz Araújo vai jogar no setor do campo porque ele não gosta, ele prefere o lado direito, que é aquela história. Hoje em dia, o ponta direita é canhoto e o ponta esquerda é destro. Então, antigamente era diferente. Não se dribla mais, né? E não se dribla, exatamente. O cara vai cortando pro meio, e linha reta, não dribla ninguém. Mas, enfim, o Luiz Araújo gosta de jogar mais pelo lado direito. Ele rende do lado esquerdo, rende. Tanto que ele fez um gol contra o Palmeiras, na vitória por 2-0. Ele faz o segundo gol do Botafogo, jogando exatamente pelo lado esquerdo. Do Flamengo. Sim. No jogo da Copa do... Da Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Então, ele joga, tá? Ok. Eu acho o seguinte, para esse jogo, olhando para esse time e para o adversário, e sendo que o segundo jogo da volta é na altitude em La Paz, o Facincani bate muito nessa tecla e fala muito pra gente, entendeu? Se não fizer um bom resultado hoje à noite, vai ter problema no jogo da volta. O que fez o Peñarol ontem. Exato. Meteu 4-0 no Strongest. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Flamengo tem que fazer hoje o que o Peñarol fez contra o Strongest. Perfeito. Bem lembrado. Perfeito. Que se ganhar até por 2 gols de diferença como ganhando o Palmeiras, mas o Palmeiras perigoso. é inferior ao Bolívar. Não é isso. É altitude. Tem uma interferência muito grande. E o Bolívar hoje é um time melhor melhor do tem que bons jogadores. A média dos times bolivianos. Exatamente. Então, o Flamengo que trate de fazer o papel dele. Fazer o papel dele é ganhar esse jogo com uma boa margem de gols. O que você falou, Michelete? Ei, Michelete, o que você falou? Não sei o que falou. Fala, Luizinho.
Não, Ele Flamengo- não ouve, ele tira o fone. É uma coisa. O Flamengo que vem de 2 jogos muito ruins contra o Palmeiras, né? O jogo da volta no Allianz e o jogo do Brasileirão. Então precisa Bem dar uma lembrado. resposta. O Tite é aquela coisa, né? Consegue uma sequência de vitórias, a torcida dá uma trégua, mas ele não caiu nas graças ainda da torcida. E tem obrigação de passar, né? O Flamengo, que ano passado com o São Paulo foi eliminado pelo Olímpia, se não passar do O Bolívar, Flamengo é um ano passado vexame. foi eliminado pelo Olímpia. Pelo Olímpia. Exatamente. Foi vergonhoso, né? E também foi um caso em que ele não construiu a vantagem em Já casa. com o Tite, né? Não, era o São Paulo. São Paulo. E então eu acho que o Flamengo tem totais condições, está com o time praticamente completo de fazer uma goleada hoje, espantar essa nuvem ali que está meio incômoda, né? Depois desses jogos contra o Palmeiras e carimbar já praticamente uma fase nas quartas, porque vamos falar a verdade, deu sorte, né? Pegou o Bolívar, que já estava no grupo, né? Não, tal. na fase de grupos, quando jogou em casa contra o Bolívar, foi 4-0. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa. E Exato. lá quanto foi o jogo de lá? Lá acho que Perdeu de 1-0. perdeu de um gol de diferença, eu acho. 2-1, acho, não me lembro. Acho que foi 1-0, sem razão. O Flamengo tem que fazer nesse jogo o que ele fez naquela partida na fase de grupo. Não, lá foi 2-1, né? Porque o Flamengo faz um gol e empata o jogo. Eu acho que foi 2-1 mesmo, Mas enfim, é isso. Acho que o Flamengo, óbvio, né? Super favorito para esse jogo, com o time completo. Mas não. Como vocês falaram, né? O Bolívar já não é mais aquele. Os times bolivianos, né? De forma geral, não é. Total. O Bolívar, principalmente, porque o Bolívar hoje é o Grupo City, um aquela time do coisa Grupo toda que a City, gente sem dúvida. sempre fala, né? E tá aí nas oitavas de final da Libertadores. Mas desculpa, Flavinho. Eu olho o Tite com o uniforme do Flamengo, cara. Ainda não deu combina, né? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. É como você botar um cara de sapato, meia 3/4, bermuda e uma camiseta polo na praia. Eu vejo isso, cara. Como é que é sapato? Sapato, Meia cromo 3/4, meia 3/4, bermuda de prego, de preguinha, prega e camiseta polo. por dentro da calça. Por dentro da calça. E um Ele mandaria assaltar a praia? E um É cinto de lona que fala? Aqueles de tecido, tá vendo? Mas só a parte da frente de couro, o resto de tecido. Entendi. Não é Cara, não tem look nada a muito ver. legal. né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Facinca, você acha que esse Flamengo goleia o Bolívar? O Bolívar é um time pra ser goleado? Assim, porque eu acho que o O Strongest... Flamengo meteu 4 no jogo da fase de grupos, né? Ele tem o dever de repetir o placar. É o que a gente fala, né? Em relação ao futebol apresentado pelo Flamengo recentemente. É um futebol bem Recentemente, você diz muito recentemente ou esses 2 jogos específicos? Não, Porque não. contra o Palmeiras, primeiro Aí jogo ele da jogou Copa muito do Brasil, bem. jogou bem, né, cara? Jogou muito bem. Jogou bem. Jogou Há bem. exceções. Há pontos. Tem alguns jogado pontos mais fora da mal do curva. que bem. Então, Jogou bem, mas o condicionamento de uma postura ridícula do Palmeiras também ajuda você a jogar bem, né? Você vê que o adversário não quer jogar merda nenhuma, você vai jogar. Entendeu? Agora, mas o Flamengo tá extremamente econômico no futebol. O Flamengo. Olha ali pra você. Não tem problema. Não Mas, repete sabe, que você vai tomar O vergonha. Flamengo tá jogando um futebol bem pequeno, perto do que ele pode jogar. Se olha pra essa escalação, é uma escalação pra passar por cima de qualquer um na América do Sul. É uma escalação de um time selecionável. Opa, olha Quando só a gente que levantada brinca. de bola. Quando a gente brinca, a gente lembra, eu particularmente, né? Tem o meu saudosismo dos anos 90. Era engraçado quando a gente tinha aqueles amistosos, seleção da Europa. Quem diria? Seleção da Europa contra a seleção das Américas. Tinha uma série de amistosos. Eu achava um barato, né? Achava legal pra caramba. O Flamengo é uma seleção das Américas. O time do Flamengo é espetacular no papel. Agora, aquele senhor que treina o time, ele precisa entender que o Flamengo, ele tem que jogar um futebol que proponha, não vou dizer espetáculo, mas que proponha uma eficiência que propriamente dita, a eficiência no time como o Flamengo já vai dar ao torcedor a naturalidade de um jogo muito bem jogado. Né? O que o Jorge Jesus fazia de tão diferente na história do futebol em relação ao que a gente já viu? Simplesmente pegou o Flamengo e falou assim, joguem como vocês sabem. Joguem Ele era bom o time pra futebol. jogar pra frente, né? Mas Ele era bom time que, quando tava ganhando 3-0, ele não dava sossego pros caras. Ele queria 4, 5 e 6. Sabe quantos volantes tinha, volante de contenção tinha o Flamengo com o Jorge Jesus? Nenhum. Mas, gente, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. O Sampaoli, ano passado, também botou um time pra frente. E perdeu do Olímpia, não ganhou, perdeu do São Paulo. Não, o São Paulo ele perdeu o grupo, é diferente, né? Também, mas eu acho que desde o Jorge Jesus, que a gente tá falando de 2020, que ele saiu, qual treinador que encantou a torcida do Flamengo? Nenhum.
Nenhum. Eu não sei se o realmente Jorge encantar. Jesus iria encantar Também de novo. não sei, ele saiu no auge, É que ele né? foi naquelas conjunções E outra coisa, astrais, os jogadores né? chegaram, eles não eram dono do Flamengo. Estavam chegando, o Bruno Henrique estava chegando, o Gabriel estava chegando. Chegaram 8 juntos. O Gerson estava chegando, o Arrascaeta estava chegando, o Everton Ribeiro estava chegando. Hoje, esses caras são donos do Flamengo. Alguns já saíram. Entendeu? Então, qualquer técnico que chega lá, os caras se sentem, eles olham de cima para baixo. Antigamente, eles olhavam de baixo para cima. Ou, pelo menos, um pouquinho, né? É aquilo, o Tite tem um estilo muito mais pragmático do que esses antecessores, mas ganhou o Carioca. Nos últimos 2 anos tinha perdido pro Fluminense. Então, assim, tá aí nas disputas. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar na Copa do Brasil, de ganhar a Libertadores, enfim. Eu acho que... Eu entendo que a cultura do clube tem que ser respeitada e a cultura do Flamengo é de jogo pra frente, de jogo bonito, uma exigência grande. Mas também, por outro lado, eu acho que... contrataram o Tite. O Tite tá fazendo o Flamengo. Sabiam quem tava o que se lógico, espera dele. Sabiam quem tava contratando, claro. Mas o Tite já fez o futebol. Só a exceção Bem é jogado. aquele time de 2015. Pronto. Toda vez você vai citar. É o que nem ano- do Mourinho. é o ano Jorge Você só Jesus. cita Não. aquele ataque dos 100 gols lá do Real Madrid, mas nada. Mas, mano, sempre claro tem um que a gente ponto tá fora falando da de curva. seleção brasileira, mas o trabalho na seleção brasileira nunca foi marcado por retranca. Muito pelo contrário, acho que não teve um jogo que o Brasil teve menos posse de bola que o falhou por adversário. não saber marcar. Exato. Talvez tenha até falhado um pouco nesse sentido, principalmente contra a Bélgica, né? Então, E contra a Croácia. Contra a Ganhando o jogo, no Croácia, final do jogo, os caras tudo foram tudo pra cima. Tipo, a Croácia não criou chances, né? Mas então eu acho que é isso. Tá tudo meio dentro do programado pra mim, pra quem contrata o Tite. Ele ganhou o único campeonato que disputou, que foi o Carioca. Nos outros ele tá vivo. Os outros, ele tá vivo, exatamente. Bem ou mal, não vejo nada muito dramático na situação do E Flamengo. se não chegar no final do ano e bater campeão, a gente vai falar a mesma coisa que fala do Palmeiras, né? A gente critica, mas no final bate campeão. Mas a chance é enorme de acontecer. Agora, mas pra chance acontecer, ele não pode dar moleza contra o Bolívar hoje. É o placar elástico pra não depender da altitude pra inverter o placar fora de casa. Qual é o placar, Facicani, que você acha que é seguro? 3-0. 3-0. Menos do que Menos isso que é três perigoso. gols, que isso é perigoso. Também acho. Menos que 3 gols, 2-0, 2 gols diferentes, 3-1. O Bolívar tem uma característica, né, Sormani, de que ele sempre, em 20, 25 minutos jogando na altitude, ele abre o placar. É muito difícil você segurar 20, 25 minutos lá sem você tomar um gol do Bolívar. Quem é o melhor jogador do Bolívar hoje, Facicani? Você é sacanagem. Não, o Bolívar tem o Bejarano. Quem? Beija quem? Bejarano. Beija o quê? Beijorano? Berrarano. Beija rola? Beijaranha. Não. Que é isso? Beija-aranha. Falou beijaranha. Beija-aranha? Então tá aí, né, um pouco da zoeira ali, da análise dos comentaristas. O Flamengo que vai a campo é esse time aí, ó. Esse time que tem que vencer o Bolívar por pelo menos 3 de diferença. Se o Flamengo vencer por 1, 2, pode considerar que foi um verdadeiro fracasso, porque a gente sabe que na altitude vai ser bem complicado, como todo mundo tá falando isso. O Flamengo sabe, o Tite, os jogadores sabem que tem que ir pra cima, e o Flamengo sempre faz um primeiro tempo bem intenso, né, quando joga em casa. O segundo tempo o Flamengo já cai muito de produção. A gente viu isso nos últimos jogos do Mengão, então tem que começar bem, vencer o primeiro tempo, marcar gol no segundo, abrir 2, 3, 4-0 se possível, seria o ideal pro Flamengo conseguir ter um respiro bom ali pro jogo da volta, até porque no final de semana tem um clássico contra o Botafogo, então tem que vencer bem, colocar titulares contra o Botafogo e na altitude apenas administrar esse resultado, claro. Tem que ir pra cima, não pode se acuar. E o time do Flamengo é esse aí, ó. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar e De La Cruz, né? Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, né? Deve jogar o Gerson mais na ponta direita, o Luiz Araújo jogado na esquerda e o Pedro centralizado, com Arrasca, Armando e De La Cruz e Pulgar mais ali fixos, ali como 2 volantes, né? O Pulgar ficando e o De La Cruz saindo um pouco mais. É claro, qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!